Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos. Todo mundo aqui quer conquistar certas coisas, tá? Todo mundo aqui quer conquistar certas coisas. Dentre essas coisas, a gente tem coisas que são materiais e coisas que são imateriais. Você quer conquistar coisas materiais como você ter um certo emprego, você ter um certo celular, você ter um certo número de seguidores, ou você ter, um certo valor na sua conta do banco, né? Então todo mundo busca certas coisas materiais. Eu também busco certas coisas materiais. Eu quero certamente poder juntar uma grana aí, poder ter uma casa legal, um carro legal. Mas a gente também busca coisas imateriais, correto? Então na nossa busca de crescimento existe uma busca por coisas imateriais. O que são coisas imateriais? São coisas que não necessariamente você consegue encostar, pegar. Por exemplo, a honestidade. A honestidade você não consegue pegar, segurar na mão, vender no Mercado Livre. Assim como você não consegue pegar na mão, vender no Mercado Livre a sua reputação. A reputação é uma coisa imaterial, certo? Outras coisas imateriais que a gente busca certas qualidades. A disciplina, a constância, beleza? Então vamos lá. Nessa busca de coisas materiais e coisas imateriais, existe você agora, que não tem várias dessas coisas, e você no futuro tendo elas, e entre o ponto A e o ponto B você vai ter problemas, você vai ter obstáculos, certo? E aí que tá. Eu quero mostrar pra vocês que existe um jeito errado de tentar resolver os seus problemas, e existe um jeito mais simples e mais eficaz de resolver os seus problemas. Então eu quero que você entenda o seguinte. Todo problema que você tem na sua vida, tudo que o seu cérebro percebe como problema, por definição, é algo que está entre o estado atual das coisas e o estado ideal das coisas. Então, o problema é sempre algo que se posiciona entre você hoje e você, como você gostaria de ser, ou o que você gostaria de ter. Beleza? Então, isso que é um problema. E existe uma variedade de maneiras de você encarar os seus problemas, porque os seus problemas são como equações, certo? Então, digamos assim, você quer comprar um Lamborghini, mas você tem 10 mil reais guardados, tá? Então, existe um problema entre você não ter o dinheiro para comprar um Lamborghini e você ter a Lamborghini, certo? Como é que você resolve esse problema? Tem vários jeitos de resolver esse problema. Você pode economizar a vida toda e com alguma sorte você compra uma Lamborghini. Você pode roubar uma Lamborghini, não é a solução que eu recomendo. Você pode desistir de comprar uma Lamborghini e comprar outra coisa. Mas o ponto é, esse problema vai aparecer e você vai ter que usar algum tipo de método para solucionar essa equação, certo? Qual que é esse método? É aí que entra o grande conteúdo da aula de hoje, da live de hoje, que é o seguinte, tá? Quando a gente olha para um problema na nossa vida, por causa da nossa influência cultural, por causa de certas tradições que a gente recebe dos nossos pais da cultura, existe uma tendência a você pensar que a melhor solução é sempre a solução mais trabalhosa. Então anota aí, porque essa é a chave velha de hoje. Esse é o mito que a gente veio quebrar hoje. A melhor solução é a solução mais trabalhosa. Ou, em outras palavras, a solução mais valiosa é a solução mais trabalhosa, se você quiser um jeito fácil de memorizar isso aí. Como assim? Então você pensa assim, não, para ser rico, qual que é a solução? A solução é trabalhar muito duro, é você acordar às 7 da manhã e dormir às 11 da noite de tanto trabalhar, beleza. Você pensa que para, ter uma família feliz, a solução é que você tem que discutir bastante e se sacrificar pela sua família. Nada disso está 100% errado. Mas eu vou contar algumas histórias para vocês e você vai perceber quando que isso pode dar errado, tá? Tava lendo esse livro de um autor maravilhoso, o mesmo escritor do livro Essencialismo, chamado Greg McKeown. E ele escreveu um livro chamado Sem Esforço, que é sobre tentar buscar soluções simples para problemas que parecem ter soluções muito trabalhosas. Tem duas histórias que eu gosto muito, que vem desse livro e uma que vem de fora. A primeira história do livro
Imagina que tem um professor de faculdade, certo? E esse professor, ele tem o costume de dar essa mesma disciplina numa faculdade. E a história é sobre a menina que trabalha no departamento de audiovisual dessa faculdade. Então, nesse departamento de audiovisual, ela é responsável por tudo que tem a ver com filmagens e gravações dentro da universidade. E esse professor, que costumava dar essa matéria sempre presencial, o que acontece é que ele faz um pedido para esse departamento e diz: olha, eu vou ter que dar esse semestre a minha matéria online, porque parece que alguns alunos aí não vão poder comparecer. E se eles não vão poder comparecer por motivos graves, eu vou ter que dar um jeito de ter essa aula online. O que essa fotógrafa, essa produtora audiovisual começou a pensar? Putz, beleza, então a gente vai ter que produzir uma disciplina, versão online, eu vou ter que levar esse professor para o estúdio, eu vou ter que olhar os horários disponíveis para gravar nesse estúdio, eu vou ter que fazer o planejamento de quantas câmeras serão necessárias e qual vai ser o módulo, e se vai ter um PDF para cada aula. E ela já pensou assim: nossa, cara, vai ser muito trabalhoso fazer isso, mas é isso aí, esse é o meu trabalho, eu tenho que fazer esse negócio. Mas antes, veio aí uma inspiração quase divina na cabeça dela e ela pensou assim: tá, pera, deixa eu conversar com esse professor. Chamou o professor para conversar e perguntou assim: professor, quantos alunos que não vão poder acompanhar presencialmente a matéria do senhor? E o professor deu uma olhada no registro dele, lá nos e-mails que ele tinha trocado, e viu que ia ser um aluno, certo? Um aluno não ia conseguir, esse aluno ia ter que ficar de casa, assistindo a aula EAD. Na sequência, essa mesma produtora audiovisual conversou com o aluno e ela descobriu que tudo que o aluno queria era que ele queria um jeito de acompanhar as aulas, como se ele estivesse nas aulas, mesmo não podendo sair de casa e ir para as aulas. Então essa produtora audiovisual foi lá, chamou alguém da turma que ia participar dessa matéria, conversou com a pessoa e disse: olha, você topa botar o seu celular aqui enquanto o professor estiver dando aula e gravar as aulas? O aluno topou. Ela falou depois com o professor achou uma ótima solução. E em vez de fazer todo um curso com alta produção audiovisual para fazer um EAD com vários ângulos, ela simplesmente gravou a aula do professor com o celular, certo? E o problema foi resolvido. Agora você pensa assim: putz, mas que coisa, né? Porque ia ser legal ter o curso e tal. Mas o problema é resolvido muitas vezes sem a solução mais trabalhosa de todas. Então a gente tem que olhar para os nossos problemas e fazer que nem essa produtora fez, que é o seguinte: antes de resolver um problema, você pensa assim: como seria se fosse fácil resolver essa coisa? Como seria se isso fosse fácil? E você deixa sua mente criativa, ou não tão criativa, pensar em ideias. Como seria se isso fosse fácil? Tem uma história que o pessoal conta também de uma fábrica, tá? E a fábrica é mais ou menos assim: eles fazem leite condensado e eles têm que... A máquina enche cada latinha de leite condensado de uma vez, depois todas as latas vão passando por uma esteira, certo? E no fim essas latas são colocadas em caixas e essas caixas são despachadas para os centros de distribuição. O que começou a acontecer numa dessas fábricas? A máquina estava dando pau, estava pifando, e olha o que acontece. A máquina não estava enchendo algumas das latas e elas estavam ficando vazias. Aí, digamos que num hall ali de 100 latas, tem 20 latas que estavam vazias e aí acabavam sendo despachadas, chegava no centro de distribuição, chegava no cliente e o cliente reclamava: pô, eu paguei por 100 latas e veio 80, né? O que aconteceu? Eles chamaram os engenheiros, chamaram a galera toda da empresa e tal, fizeram uma super solução que na esteira eles colocaram uma balança. E essa balança fazia a média do peso que cada lata deveria ter, media tudo e fazia com que, se tivesse algum erro nos pesos das latas, eles eles paravam toda a produção, vinha lá um supervisor, olhava, dava todo um estresse, mas eles não iam despachar aquelas latas, né? Então gastaram milhões para fazer essa solução. O que aconteceu? Os engenheiros ficaram muito felizes, fizeram uma inauguração lá da máquina, foram voltar para os seus escritórios. Um ano depois, os engenheiros voltaram e descobriram que a máquina não estava sendo usada na fábrica. Como assim não estava sendo usada na fábrica? Ao mesmo tempo, não estava tendo nenhum problema com as latinhas de leite condensado. Nenhum cliente tinha reclamado mais desse problema. Então,
De alguma forma eles resolveram o problema sem usar a máquina. Chegaram lá, foram conversar com o pessoal que trabalhava na fábrica. E aí, o que eles tinham feito? Né? Eles falaram assim, nossa, a gente ficou muito cansado de ter que parar a produção toda vez, é uma palhaçada isso aqui, certo? E aí a gente pegou, comprou, fez uma vaquinha entre o pessoal que trabalhava aqui, comprou um ventilador bem grande, bem forte, colocou o ventilador do lado da esteira, e se o ventilador fica ligado, as latinhas que são mais vazias vão saindo da esteira e o problema está resolvido. Né? Então, qual que é a moral da história? Muitas vezes parece que a solução mais valiosa é a solução mais trabalhosa. Na verdade, a solução para a nossa constância, e aqui eu não estou falando da solução para a constância, porque a constância não é um problema. O problema é cada atitude que você deixa de fazer. Né? A solução para cada um desses problemas não precisa necessariamente ser a mais trabalhosa possível. Vou dar um exemplo bem real, bem da realidade que eu acho da maioria de vocês. Questão do exercício físico, né? Tem muita gente que diz assim, eu vou fazer exercício físico, eu vou me comprometer a fazer exercício físico, tá? Mas, e aí começa a adicionar um monte de condições. Eu gostaria de fazer boxe tailandês, né? O famoso Muay Thai, e eu gostaria de fazer com um professor específico que é cunhado do meu primo, e o que acontece? Eu também não gostaria de fazer aqui perto de casa, eu queria fazer lá mais perto do centro, que esse professor ele dá aula lá e o equipamento é melhor. Só que lá eu tenho que pegar, claro, 2 ônibus para chegar e só tem aula às 4:30 da tarde. Só que aí eu não tô conseguindo fazer esse Muay Thai, cara. É horrível, porque eu sei que era o melhor exercício para mim, é a melhor coisa do mundo. É isso que eu deveria fazer, mas eu não tô conseguindo. Pois é porque o jeito como você tá definindo o problema é que na sua cabeça o problema é que você não consegue ir nessa aula específica de Muay Thai. Mas e se tivesse um jeito fácil? E se você simplesmente pudesse ligar para o professor, falar assim, professor, a gente pode fazer aula online, por videoaula? Eu pego as minhas luvas, assim, a gente faz, eu ponho o senhor na TV ali, projeto na TV ou no computador, e você passa os movimentos e eu vou fazendo? Ou melhor, você pode ir no YouTube e colocar lá um vídeo, exercício aeróbico, Muay Thai e fazer. A gente se considera paralisado e diz assim, nossa, minha vida está estagnada. Mas muitas vezes ela está estagnada porque você está definindo os problemas de um jeito que você está se colocando para perder, entendeu? É como se você definisse as regras do jogo de uma forma que 95% de chance você tem de perder, tá? Então, cara, o que acontece? Você vai lá e diz assim, eu vou me alimentar melhor. Eu vou me alimentar melhor, essa é a sua meta. E o que acontece? Você pensa, não, para me alimentar melhor, sabe o que eu gosto? Eu vou aproveitar. Eu sempre quis ser vegano, então eu vou começar a fazer uma dieta vegana. E eu sempre quis ter uma composteira também. Então eu acho que eu já vou aproveitar, eu faço a dieta vegana, eu boto os negócios na composteira. E aí eu já vou aproveitar e fazer um projeto de reduzir o lixo da minha casa. Imagina. Eu entro na dieta, tenho uma composteira, reduzo o lixo da minha casa. O que acontece? Você faz o quê? Você deixa para depois, porque você complicou o negócio. Você adicionou um monte de condições. E você vai dizer assim, eu tô travado, eu não consigo, eu tô estagnado. Você está estagnado porque você não quis escolher a solução mais simples. Então você pensa assim, como que eu poderia fazer isso aqui funcionar? Como seria se isso fosse fácil? E eu não quero que você pense assim, de um jeito muito geral, muito universal. Então você diz assim, o meu problema é ansiedade. Como seria se vencer a ansiedade fosse fácil? Não, ansiedade é só um nome que você dá para um conjunto de 1 milhão de coisas, certo? Então você tem que pegar as coisas específicas, os hábitos específicos que você quer formar. Eu quero começar a ler. Como seria se ler fosse fácil? Se ler não exigisse muito esforço da minha parte? O que já vem na minha cabeça? Eu poderia colocar como despertador de manhã um aplicativo que vai lendo um e-book, um audiobook. Eu poderia, enquanto eu faço exercício, que é um negócio que eu já faço, eu vou ouvindo esse audiobook e pronto. Eu já vou ter lido 40 minutos.
Ah, mas ler de verdade é quando você pega o livro e sente o cheiro do livro. Não, isso é coisa que você inventou na sua cabeça, né? Ler é você pegar o conteúdo que está no livro e colocar dentro da sua cabeça. Se isso é através dos seus olhos ou dos seus ouvidos, isso é irrelevante, né? Só que o que acontece? A gente se apega aos detalhes, à forma, ao meu jeito, ao jeito que eu vi na TV, ao jeito que parece certo, e aí você fica paralisado, certo? Ah, não, eu vou começar a fazer dieta, mas tem que ser aquela marmita, tem que ser aquele jeito, e se for para fazer dieta tem que ser perfeito, então todos os dias da semana eu tenho que comer tudo exatamente, e hoje em dia eu não consigo almoçar 12:30, então eu acho que ano que vem, quando eu trocar de trabalho, a minha pausa de trabalho for 12:30, aí eu começo. Não pode ser assim, não pode ser assim. Você tem que perguntar assim, e se fosse fácil? E se fosse fácil acordar cedo? O que faria ser fácil acordar cedo? Cara, essa é muito boa. Bom, eu acho que seria mais fácil se eu dormisse mais cedo. Tá, mas aí a gente vai para a próxima pergunta. Como seria se fosse fácil dormir cedo? Como seria se fosse fácil dormir cedo? Bom, eu teria que terminar o meu trabalho um pouco mais cedo. Eu talvez tivesse que pensar num jeito da minha janta, não demorar para eu fazer a minha janta. Talvez eu pudesse ver com a minha noiva se a gente pode conversar um pouco mais cedo. Então, você pega um papel e escreve como seria se isso fosse fácil. E a pergunta da Sarah é muito boa, né? Ela diz assim, fazer tudo da maneira mais fácil não vai me acostumar a ser uma pessoa preguiçosa? É uma ótima pergunta. Só que, na verdade, tem 2 pontos, né? O primeiro é que a pessoa preguiçosa, ela não faz. Muitas vezes a pessoa preguiçosa é a pessoa que não faz e inventa um monte de desculpas. E muitas vezes a pessoa preguiçosa é aquela que se disfarça atrás de uma imagem de disciplinada. Então ela diz assim, não, eu quero levar muito a sério o meu projeto verão, o meu projeto fitness. Mas eu quero levar tanto a sério que eu acho que eu vou deixar para o próximo verão. Que aí no próximo verão eu vou ter mais condições de contratar um personal trainer, de me alimentar melhor, eu vou estar em outra cidade. Quer dizer, essa pessoa é preguiçosa, só que ela está se disfarçando de disciplinada. Então muitas vezes o perfeccionismo ele é isso, ele é um disfarce. Tá? E um segundo ponto é que para algumas coisas na vida, o caminho difícil é o caminho valioso, certo? Então a gente tem que sempre procurar soluções mais fáceis para resolver os problemas. Quando a gente está falando de constância, quando eu estou falando de adquirir certos hábitos que vão facilitar a minha vida, como seria se fosse fácil acordar cedo? Talvez, se eu tivesse um compromisso sempre cedo, seria mais fácil acordar cedo porque eu não teria essa opção. Como seria se fosse fácil comer direito? Bom, talvez eu programasse o iFood para sempre me mandar as minhas compras num certo dia e essas compras têm uma lista pré-pronta que vai chegando automaticamente. Talvez eu deixasse a comida da semana inteira pronta, eu faço a comida no sábado. Cara, como seria se fosse fácil? Não é só sobre você hoje ser incapaz de cumprir a solução mais difícil. Claro, imagina, se a pessoa está deprimida é pior ainda, né? Porque a pessoa deprimida não vai saber, não vai ter energia para fazer a versão, o jeito mais fácil de resolver o problema. E aí é justamente quando você tem que pensar qual é o jeito mais fácil. Né? A pessoa deprimida não consegue fazer o jeito mais difícil. Qual que é o jeito mais fácil? E se fosse simples? Então a chave nova que eu quero dizer para você hoje é: a solução mais simples pode ser a mais valiosa. A solução mais simples pode ser a mais valiosa. Olha para esses problemas e esses hábitos que você tem tentado colocar na sua vida desde sei lá quando e se pergunte o seguinte: será que eu não estou conseguindo porque eu estou sendo apegada a detalhes? Porque eu estou querendo que seja de um jeito muito especial? Porque eu ainda não aceitei que eu vou ter que pegar essa solução fácil e implementar? É ou não é? Se você fosse um escritor e você tivesse que escrever um livro e que você quisesse que fosse um ótimo livro, você pode pensar na solução mais difícil de todas. Você pode pensar assim, não, eu vou fazer uma super pesquisa, eu vou entrevistar várias pessoas, eu vou fazer tal coisa, Ou você pode simplesmente dizer assim, todo dia eu vou abrir o documento do Word
e eu vou ficar meia hora escrevendo. Mesmo que daquela meia hora eu só tire 300 palavras ou 400 palavras válidas, eu vou escrever por meia hora todos os dias, certo? Vai ser num momento do dia que eu já tenho livre, logo depois de eu fazer uma coisa que eu sempre faço, para que seja fácil de lembrar. Então, faz o seguinte, olha para tudo isso que você acha muito complexo. A minha ansiedade, a minha depressão, o meu pânico, os meus traumas de infância. Beleza, tudo isso é válido. Mas olha agora para a sua nova vida, a vida que você quer construir. Que horas você quer acordar? Que horas você quer dormir? O que você quer fazer no seu dia? Que tipo de habilidades você quer aprender? E escolhe uma dessas habilidades. Pega uma dessas habilidades e se pergunta: como que seria fácil aprender isso? E se fosse fácil aprender esse negócio? E se fosse fácil transformar isso em hábito, que eu faria? Certo? E tem gente dizendo aqui: não, às vezes são traumas. Às vezes o buraco é muito mais embaixo. Cara, ok. Mas me diz, amanhã, você tem a livre escolha de acordar num horário diferente? Você tem a livre escolha de não reclamar? A livre escolha de começar um hábito novo? Ou você é refém do seu passado? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que se amanhã você viesse aqui pra Eureka e aí tivesse uma atividade e que tem que escrever, uma atividade em que tem que pular, uma atividade que tem que fazer exercício, você faria. Porque o seu passado não pega você no braço e impede o seu braço de se mexer. O seu passado, os seus traumas, eles não seguram você e impedem você de andar. Eles não têm controle sobre o seu corpo. E se eles não têm controle sobre o seu corpo, não têm controle sobre a sua hora de acordar. Nem a sua hora de dormir. Nem o que você faz com a sua vida. Então, larga disso, entendeu? Deixa pra depois. Tá? As pessoas do seu passado que lutem. Olha para o que você vai fazer amanhã de diferente. Muito bem, meus queridos. Um beijo e olhem no Spotify que a gente vai liberar o resto dessas lives. Beijo. Tchau.